Hoje nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento moral e tentar articular todo esse desenvolvimento moral com alguns aspectos que fala Renata, alguns aspectos que estão presentes hoje na nossa vida, tá? Em relação, por exemplo, a distanciamento social, isolamento social, quarentena e o lockdown. E eu pensei em como articular isso tudo, como é que a gente pode pensar, né? Isso tudo. Fala, grande Hugo, como é que nós podemos pensar tudo isso, isolamento, quarentena e lockdown, por meio do pensamento de Piaget? Como é que Piaget, por que eu voltei em Piaget para a gente tentar pensar, ou pelo menos sofisticar o nosso pensamento em relação a tudo isso que está acontecendo? Carla presente aqui também agora. Como é que nós podemos pensar em tudo isso, sofisticando o nosso pensamento, tá? Para que a gente possa criar novas associações em relação a essas medidas de prevenção ou diminuir, né, a transmissão do coronavírus. Como é que nós podemos pensar tudo isso por meio da herança do pensamento de Piaget, tá? Então, a questão das medidas voluntárias, obrigatórias e os critérios, principalmente o Piaget vai contribuir para que a gente pense os critérios de tomadas de decisão. Como é que nossas decisões são tomadas? Por meio de que critério? E para isso, o desenvolvimento moral, tá? Em Piaget e em Yves Delataille contribuem muito. Bom, vamos começar. Vou mostrar, tá? Primeiro plano, para que a gente possa sofisticar o nosso pensamento a partir de Piaget e Yves Delataille sobre toda essa questão da nossa tomada de decisão, sobre o que é obrigatório e o que não é obrigatório, a necessidade de que algumas medidas sejam obrigatórias. Por que, vamos colocar assim, na vida humana algumas decisões são obrigatórias e quais são os critérios que tomamos para essas decisões? Por que nós precisamos de uma autoridade? Muitas vezes, pessoal, nós suplicamos por uma autoridade, né? E eu já indico, inclusive, desde já um livro que nem estava no roteiro, mas eu vou falar assim mesmo, um livro do Etienne de la Boétie, tá? Um livro praticamente estranho às pessoas. Esse é um livro novinho, eu tinha um outro que eu li, esse aqui chegou, nem abri ainda, mas eu já li esse livro umas 2, 3 vezes. Discurso da servidão voluntária. Muito interessante que ele mostra a nossa necessidade de servidão, de uma obediência, a nossa necessidade de uma autoridade. Foge totalmente ao senso comum e esse filósofo é sensacional. Mas vamos lá. Para traçar linhas de pensamento, pessoal, eu trouxe o livro do Piaget e o do Yves Delataille. A ideia é que não seja uma live como se fosse uma aula, mas é uma troca. E eu estou fazendo esse percurso para pensar tudo o que está acontecendo com as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu trouxe, fala Maricele, presente aqui com a gente também. Então eu trouxe, em primeiro lugar, uma live usando o pensamento de Spinoza, para a gente pensar a vida por meio do pensamento de Spinoza, essa vida imanente em que o novo coronavírus, ele é também uma vida em expansão, tá? E muitas vezes as vidas entram em confronto umas com as outras. E nesse caso aí, é uma relação de confronto, né? Nesse movimento de expansão do primeiro vídeo, tá no meu YouTube, tá? Psicologia, vida cotidiana. O segundo vídeo, eu trouxe o pensamento de Nietzsche, tá? Nath Maga, aqui presente também. No segundo vídeo eu trouxe o pensamento de Nietzsche para que a gente fizesse um elogio à solidão. Ou seja, que a solidão é a única possibilidade, é o único campo possível para o novo, tá? É o único lugar em que tudo é possível no sentido da própria linguagem, em que podemos dizer de tudo, né? E que sem a solidão a vida é sufocante, não há fôlego, perfeito? Até mesmo no relacionamento é preciso que a solidão esteja presente, senão é bem possível que seja um relacionamento abusivo e fadado ao fracasso.
ou seja, um relacionamento pode ser um encontro de duas solidãos, não sei qual é o termo correto, mas enfim, de forma que dê certo. Pois bem, e hoje eu vou trazer Piaget, e na próxima pretendo trazer o pensamento de Canguilhem. Bom, pessoal, para que a gente possa pensar o isolamento social e o lockdown, que seriam duas medidas de duas naturezas diferentes, tá? Eu vou fazer algumas distinções conceituais para que a gente possa ampliar o nosso pensamento acerca desse tema. Em primeiro lugar, quando a gente fala em tomada de decisão, nós temos que ter critérios para que a gente possa decidir algo, decidir sobre algo, né? Para a gente ter critérios, esses critérios podem ser tanto intelectuais quanto afetivos, perfeito? Pois bem, para que a gente pense, compreenda mais ou menos, é claro que isso não é uma aula, como eu disse, vamos dar uma pincelada com os riscos da redução dos conceitos, mas já estou assumindo esses riscos. Então nós vamos trabalhar a noção de anomia, pessoal, para a gente começar a entender como que a questão do lockdown e da quarentena nos afeta. Vamos passar então por esse campo moral. O que seria primeiro eu vou fazer a distinção entre anomia moral e imoral. A anomia, pessoal, é quando não há qualquer possibilidade de moralidade, como por exemplo, crianças, bebês, né? Ou pessoas que têm aí algum prejuízo, por exemplo, no seu sistema nervoso, como alguns casos avançados de Alzheimer ou casos degenerativos, algumas paralisias, enfim. Então não há a possibilidade de haver o campo da moral presente nessas pessoas. Perfeito? Até então? Já no caso da moral é quando nós temos aí a possibilidade de pensar a distinção entre o que é o bom e o que é ruim, tá? E é aí que nós vamos entrar nesse campo da moral. E no campo da imoral já é o que? Já é uma negação da moral. Ou seja, você já sabe o que é o certo, você já sabe o que é o errado, tá? Então tem a completa ciência, vamos colocar assim, disso, já tem conhecimento, mas há uma negação desse plano da moralidade. Você sabe que deveria um determinado comportamento, no entanto, você não leva esse comportamento, você não sustenta esse comportamento, você nega esse comportamento enquanto um ato imoral. Imoral nem sempre é ilegal. Ilegal é aquilo que tem como referência a lei, né? O discurso jurídico, aí é uma espécie de judicialização, e o imoral já tem uma outra relação, já é um aspecto voltado para o desenvolvimento moral, né? Para que a gente possa entender isso um pouco mais com os termos de Piaget, vamos lá. Existem diferentes tipos de desenvolvimento moral. Então vamos tentar pegar o raciocínio de Piaget. Por exemplo, uma criança ela tem como uma relação moral com o mundo, em primeiro lugar, o adulto. E o que o adulto diz, geralmente, é o que ela toma como uma verdade. A marca da palavra de um adulto em uma criança é muito forte. É como se fosse um carimbo, é como se fosse uma tatuagem. Então, a palavra do adulto para a criança tem força de verdade. Perfeito? Então, o que o adulto diz para uma criança marca essa criança. Inclusive, pode marcá-la, e nós podemos fazer essa reflexão sobre a nossa própria infância, e as palavras dos adultos nos marcam, às vezes, pelo resto da vida. Às vezes são frases positivas e às vezes são frases negativas, de negação da vida, como frases você nunca vai ser tão bom, enfim. Então, por um lado, há o desenvolvimento da moralidade infantil por meio de passos através da autoridade do adulto. Lembrando que autoridade aqui não é a mesma coisa que autoritário, tá? O autoritário é aquele que tem o que? Uma imposição
da sua vontade, vamos colocar assim. Já a autoridade é aquele que se torna referência para a conduta do outro, né? Então, uma pessoa pode ser uma autoridade em saúde, como nós estamos vendo agora. Essa autoridade em saúde ela vai ser referência para a nossa tomada de decisão. Perfeito? Então, isso é um primeiro momento da moralidade. Então, pessoal, se a criança ela se baseia no outro para que ela tome as suas decisões, para que ela saiba o que é certo e o que é errado, ela cai, as crianças de primeira idade, elas caem e olham para o adulto para saber se doeu ou não. Isso é muito interessante. Então, como ela tem uma referência que é o outro, nós vamos dizer que ela é hétero. A palavra hétero tem referência com a diferença, com o outro. E nomos significa lei, né? Autoridade, vamos colocar assim. Então, é a heteronomia, é uma lei que vem de fora. Perfeito? Primeiro movimento, primeira linha de pensamento é essa, em que a lei vem do outro, da fala do outro, ela vem de fora, ela vem imposta, né? Mas a criança tem ali as suas vivências com outras crianças, né? Como, por exemplo, uma criança que apanha ou que é roubada, entre aspas, de outra criança, elas se resolvem na base da porrada, na verdade, elas resolvem corporalmente. E essa solução corporal, Verônica presente aqui, e essa solução corporal da criança pode ser inclusive gênese, um primeiro movimento de justiça, em que a criança acredita que, se por exemplo ela apanha, se resolve batendo de volta, né? E seria o que então? Nesse caso, a gente já vê sendo cunhado, inclusive, por um adulto, a lei de Talião, né? Que é olho por olho, dente por dente. Então, nesse primeiro movimento de heteronomia, pessoal, a criança acredita que a justiça se dá por reciprocidade. Bateu, levou. Estou resumindo, como eu disse, há riscos de redução do pensamento, mas a ideia é essa, tá? Que na heteronomia, então, as coisas se dão de forma unilateral, porque a autoridade é do adulto e as coisas têm que ser recíprocas. Recíproca no sentido de a dor que eu sinto, você tem que sentir também. Então, se eu sinto muita dor causada pelo outro, a justiça infantil quer a vingança, ou seja, quer que o outro sofra tanto quanto eu. E eu vou tentar infringir a dor ao outro da mesma forma que eu sofri. Então, essa é um dos primeiros movimentos, né, quase que automático da relação com o outro. Só que a gente já começa a se perguntar, será que é só a criança que vive esse tipo de relação com o outro? Ou será que nós também temos essa relação com o outro ainda hoje? A gente quer que o outro sofra tanto quanto a gente sofre. A gente não deseja também que o outro tenha isso, ou até mesmo a morte do outro, né? Então, isso se sustenta mesmo na vida adulta e às vezes prevalece, tá? Às vezes prevalece. Então, esse é um primeiro movimento, ou seja, a heteronomia é a moral da obediência, ou seja, o adulto ou a autoridade, ela tem uma palavra e a palavra é palavra de ordem, uma palavra de autoridade, uma palavra pela qual a verdade se faz, a realidade se promove. A Natália aqui online também. A relação, portanto, da heteronomia é uma relação que tem uma prevalência aí da obediência. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, pessoal, para que a gente possa prosseguir, seria uma relação, e em seguida eu vou fazer as definições de isolamento e de quarentena, lockdown, seria a de autonomia. O que seria a autonomia? A autonomia já tem uma outra relação ali que não tem um outro, um terceiro pela qual necessariamente eu devo me guiar, me orientar, que a minha conduta será conduzida por essa força que vem de fora, né? Que é até o que Foucault trabalha, né? Como relação de poder.
em que o outro, né, tem ali uma condução da minha conduta, né? Portanto, na autonomia já há uma outra espécie de relação com o mundo, com o outro, com a justiça. Agora, a justiça não é mais uma relação recíproca, bateu, tomou, que a minha dor seja igual à sua, que a sua dor seja igual à minha. Já tem uma outra avaliação da vida, já tem uma outra avaliação das coisas que acontecem, das injustiças, né? Tem ali a implementação da subjetividade, da avaliação do contexto, da situação, tá? E nesse caso, não prevalece a relação de vingança, a relação de destruição, a relação de reciprocidade. Até porque, vejam bem, se prevalecesse isso, no final todos nos mataríamos, né? A gente ia se matar um aos outros. E há, no caso, então, na realidade da moral autônoma, a cooperação. Portanto, não haveria, nesse caso, uma relação ali de vingança, mas, pelo contrário, a cooperação. Então, se há um dano causado, é avaliada toda a situação e não simplesmente tentar fazer com que a pessoa causa do dano seja avaliado pelo tamanho do dano, mas pelas circunstâncias do dano, pela intenção do dano ou pela falta de intenção daquele dano. Então já vemos ali sendo cunhado um novo processo de justiça. Até porque, pessoal, a gente só fala de justiça e de injustiça quando há um dano causado a alguém. Perfeito? Senão, os outros processos morais não teriam a questão da justiça em si, né? Então, essa aí é uma outra observação, então, portanto, que diz respeito à autonomia. Perfeito? Então, primeiro vimos que existe a anomia, a ausência de moralidade, mas existe depois a moralidade, e aí é importante o intelectual para que a gente compreenda o bem, o bom e o ruim, essa divisão entre certo e errado, que em outros pensadores já é uma distinção boba, tá? Uma distinção que só produz discriminação muitas vezes, tá? Que é o caso do Nietzsche, como vimos na vez anterior. E é a questão da imoralidade, que é quando é uma negação dessa perspectiva moral, tá? Quando a frase do imoral é mais ou menos assim: eu sei que eu não deveria, mas mesmo assim eu faço. Então é uma frase muito comum na imoralidade. Vimos que existe uma diferença entre autoridade e autoritário. A autoridade é aquela que traz uma referência, um guia, e o autoritário é aquele que quer impor a força, a sua vontade, beleza? E pincelamos ali um pouco de heteronomia e de autonomia. Se ficou alguma dúvida, pessoal, comenta aqui. Se não ficou também, comenta para me dar um feedback aqui, beleza? Dá o joinha e vamos compartilhando aí nesse aviãozinho que tem aqui embaixo. Eu descobri que com esse aviãozinho a gente consegue enviar para outras pessoas a live, enquanto ela está rolando. Bom, essa é a primeira contribuição que eu trago por meio de Piaget. Em seguida, Yves de Lacaille, né, inclusive naturalizado brasileiro, traz algumas contribuições no que diz respeito às dimensões intelectuais e afetivas, tá, da moral e da ética. Tá? Bom, qual que é a diferença? Olha o Marcelão entrando aqui ao vivo com a gente. Qual que seria a diferença, tá, entre a moralidade e a ética? Tá? De forma bem breve, é que na moralidade nós cunhamos, nós dividimos o bem e o errado, o certo e o errado, o bom e o ruim. Perfeito? Na moralidade a gente faz uma duplicidade. Na ética, pessoal, na ética não há esse modelo, tá? entre o que é certo e o que é errado.
Na ética, a avaliação é sobre a própria vida, tá? Na moral, nós fazemos uma avaliação de conduta em coletivo e na ética também, apesar de ser uma avaliação de vida coletiva, ela, em primeiro lugar, é uma avaliação sobre nós mesmos. É a vida se avaliando, vamos colocar assim, tá? Porque é impossível a vida se avaliar, ela simplesmente vive. Mas é quando nós produzimos algumas avaliações sobre a própria vida, perguntando se a vida que se vive vale a pena viver, por exemplo. Então a ética é a nossa própria existência e o quanto essa existência vale a pena ou não. Vamos colocar assim, né? E a possibilidade de mudança diante dessa avaliação. Essa é a questão que é traga pelo Yves de la Taille, né? A vida que eu valho a pena, a vida que eu vivo, vale a pena ser vivida? É uma pergunta que ele traz. E a outra contribuição que ele amplia o pensamento e facilita essa relação é a seguinte: podemos dividir essa gênese, esse desenvolvimento moral por meio do intelectual, tá? A Juliana aqui também online com a gente agora, por meio do intelectual e por meio do afetivo, né? Nós podemos fazer aí essa distinção. Então, o que seria o desenvolvimento intelectual da nossa moralidade, da nossa capacidade de pensar, né, o certo e o errado, a obrigação e o voluntário? Porque a questão é essa: como que nós, diante da pandemia, avaliamos o que será voluntário e o que será obrigatório? A questão é essa, é articular Piaget com o que nós estamos vivendo. Não é só estudar por estudar, né? Então, esse equacionamento intelectual que o Yves de la Taille traz seria o seguinte: seria justamente o equacionamento moral. E esse equacionamento moral que nós realizamos das coisas, das condutas, do dia a dia, inclui regras e princípios. Perfeito? Para que a gente possa viver em comunidade, em condomínio, em instituições, enfim, nós precisamos de regras. Regras, existem algumas condutas consideradas adequadas, esperadas de você, de nós, tá? E essas regras, articuladas aos princípios, dizem respeito à camada, vamos colocar assim, a dimensão, como diz Yves de la Taille, intelectiva, ou seja, por meio da regra, do conhecimento da regra, e por meio de princípios. E os princípios, pessoal, geralmente eles são princípios atemporais em grande parte dos casos, tá? Existem pensadores que vão justamente ir contra essa forma de pensar. Mas o princípio ele pode ser pensado como atemporal, ou seja, independente do mundo, eu não faço tal coisa. Então, por exemplo, o princípio não matar. Então, independente do mundo, independente do que acontecer, eu não mato. Isso é um princípio, perfeito? E as regras são as regras de convivência. E o princípio é aquilo que nós vivemos de forma mais permanente, aquilo que nós temos como uma verdade, tá? O que é um problema? O que é um problema muitas vezes, porque o próprio Kant, filósofo, Immanuel Kant, traz algumas situações limítrofes sobre os princípios. Se algum dia você precisar matar para viver, e aí? Você prefere morrer ou você viveria? Ele dá exemplos que nós não vamos entrar nesse mérito, mas seriam mais ou menos algumas dificuldades de se pensar o princípio sem pensar o contexto. Pois bem, o segundo seria a camada e a dimensão afetiva que de la Taille traz, e é quando em nossa relação moral, ou seja, a moral diz respeito à nossa convivência com o outro, os afetos são importantes. Então, por exemplo, na minha convivência com o outro, existe o afeto da simpatia, existe o afeto da compaixão, existe o afeto da vergonha, e todos eles são afetos que dizem respeito à convivência, ou seja, ao desenvolvimento moral na relação com o outro. Então, por exemplo, na simpatia, que é simpatos, né, compaixão, que é diferente da compaixão, mas enfim, a simpatos, que é a simpatia, eu me relaciono com o outro
sem haver necessariamente no outro algum sofrimento. Ou seja, eu me simpatizo com a pessoa porque é o famoso santo bateu. É quando algo que diz respeito com o outro em que há uma espécie de alegria ou de composição na relação com o outro, tá? Então a simpatia se dá nessa perspectiva afetiva, tá? Já a compaixão já é diferente. A compaixão já não é um afeto muito bacana, vamos colocar assim, porque na compaixão, eu me explico porque tem muita gente que valoriza a compaixão. A compaixão é porque o outro precisa sofrer. Então eu só tenho compaixão com quem sofre. Então é um sentimento que muitas vezes gera uma hierarquia. Você sofre ou não, eu sou melhor, você menos, então eu posso... enfim, pode acontecer isso. Como pode não acontecer? Enfim, tá? E o outro afeto é o afeto da vergonha, quando a tristeza do outro é causado por mim e eu me entristeço porque eu causei a tristeza do outro. Então, aí uma dimensão afetiva, tá? Do plano da moralidade, tá? Que o Yves de la Salle vai trazer. Pois bem, a Verônica faz a seguinte pergunta aqui pra gente. Por qual motivo a sociedade tem tanta dificuldade para compreender e cumprir tais regras? Vamos lá. Vamos usar então, perfeita a sua pergunta, vamos usar então tudo o que nós até agora pensamos e que pode ser utilizado. Vamos lá. A questão é, será, primeiro a gente tem que fazer uma pergunta sobre a sua pergunta, né? Será que não há compreensão? Porque a capacidade intelectual é a capacidade de compreender, perfeito? Então a regra, lembra que a gente falou? A regra, ela está na dimensão intelectual, lembra? Dimensão intelectual, regra mais princípio, tá? Então existem as regras e tem que haver a compreensão das regras, tá? Na compreensão das regras, haveria ali, então, uma preservação da nossa dimensão intelectual, em que a gente, por meio da inteligência, a gente se conduziria, né, tomaria decisões baseado nessa dimensão. No entanto, grandes pesquisas em relação à heteronomia e autonomia vão mostrar que em grandes casos a heteronomia ela predomina, ou seja, uma relação em que a gente precisa de uma força de fora para que as coisas deem certo. Vou dar um exemplo, Verônica. Vamos pensar num sistema prisional ou num banco 24 horas, tá? Se eu estou vamos primeiro no caixa 24 horas do banco, depois a gente vai para o sistema prisional. Se eu estou lá no banco e aí eu vejo que alguém deixa cair um envelope cheio de dinheiro, por exemplo. Vamos pegar o dinheiro, que é algo que cresce os olhos de muitos de nós. Se eu devolvo, olha só, hein? Se eu devolvo o dinheiro porque o meu princípio, a regra é devolver, eu estou agindo nessa dimensão de autonomia, tá? E não preciso que ninguém me obrigue a devolver o dinheiro. Se eu devolvo o dinheiro, que alguém perdeu, que alguém deixou cair, e eu fui testemunho, eu vi ali, sei quem é o dono, e devolvo porque estou sendo filmado, porque tem câmeras em todos os lados, uma força de fora, tá? Uma força de fora me leva a agir dessa forma. Portanto, heteronomia. Ou seja, na heteronomia tem essa relação com o medo, tá? Agir com medo, agir por causa do outro. Então, aí voltamos à sua pergunta, né? Qual o motivo a sociedade tem tanta dificuldade, né? A questão talvez não seja de compreensão, tá? A gente talvez encontre, é possível que dependendo nós encontremos resistência e perversão.
talvez não seja, que é no caso o imoral, né? Então nós sabemos que existem regras e as regras devem ser, tá, cunhadas a favor da vida, não contra a vida. Apesar de haver regras que têm dimensão com controle dos corpos, né? Já seria uma outra live, né? Regras enquanto observação da vida alheia, né? Um controle e até produção da vida disciplinar. Não é disso que vamos entrar hoje, mas vamos pensar as regras no sentido de preservação da vida coletiva, tá? Quando não há o cumprimento dessas regras, nós temos que perceber se é um movimento de resistência, perfeito? Ou se é um movimento de perversão. São dois movimentos diferenciados. A resistência, Verônica, seria o quê? Se a regra ela é contra a vida. Então eu vou contra essa regra porque ela recorta a vida, ela nega a vida. Ela é uma regra autoritária, né? Geralmente a gente reage de forma a resistir ao poder disciplinar, tá? Se for se for uma regra a favor da vida, como nós estamos vendo, algumas medidas como o isolamento social, tá? Para diminuir a contaminação, caso não tenha relação com isso, a gente já pode ir para uma outra dimensão muito mais próxima de uma perversão do que mesmo de uma relação com a vida, tá? E aí que eu vou trazer algumas conceituações de forma breve, tá? Para que a gente pense justamente tudo isso a partir do que a gente viu até agora. Então, por exemplo, o distanciamento social, e aí a gente vai tentando articular aí com heteronomia, autonomia, autoridade com autoritário, enfim, com obediência, com cooperação. Porque se a gente só obedece e não coopera, enfim, vamos lá. Distanciamento social, ele está anulado no âmbito da voluntariedade. Então, o distanciamento social, ele depende o quê? Do que você falou, Verônica. Da compreensão, por um lado, tá? Não só da compreensão, como da cooperação. Perfeito? Que diz respeito aí a uma moral autônoma, tá? Então, distanciamento social é o quê? É voluntário, em primeiro lugar, ou seja, ele permite que você, com liberdade e sem sanção, sem castigo, exerça o distanciamento social. Só que aí nós vamos ver que, por que será que nós precisamos do lockdown, que é o tema da nossa live? E o distanciamento social é ficar longe o suficiente de outras pessoas para que o novo coronavírus não possa se espalhar ou não se espalhe de forma muito rápida. Beleza? Esse é o distanciamento. E o outro é o isolamento social. Primeiro foi o distanciamento, agora o isolamento. O que é o isolamento? Olha só, o isolamento é uma medida também não obrigatória, tá? Não é obrigatório, mas é uma recomendação das autoridades médicas, tá? Então vamos lá. O isolamento serve para separar pessoas sintomáticas ou assintomáticas em investigação clínica laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão, tá? Ele é um ato de civilidade para proteção das outras pessoas. E aí vem aqui, eu não vou entrar no mérito de quem é melhor, quem é pior, mas é para que a gente faça um pensamento por meio da herança de Piaget. Existe o isolamento vertical, que é destinado somente a grupo de risco, como idosos e pessoas com comorbidades, tá bom? Diabéticos, hipertensos ou com algum comprometimento pulmonar. E existe o isolamento horizontal, quando o isolamento atinge toda a população, tá? Todos que não trabalham com atividades essenciais devem ficar em casa. Então, esse aí é uma medida não obrigatória. Tanto o distanciamento social, tá? Como filas, enfim, frequentar determinados lugares, quanto o isolamento social, que já é você não frequentar ou só frequentar quando é essencial, tá?
Nenhum dos dois é obrigatório. Agora vamos lá para as medidas obrigatórias, que já tem relação aí com a obrigação, né? E aí vem a questão da obediência, que é a quarentena, tá? A quarentena é vista como uma medida obrigatória e tem como objetivo evitar a propagação de moléstias pelo confinamento de casos suspeitos ou de potenciais casos. Então, uma pessoa tem suspeita, né? Ou ela está positiva, ou ela tem uma potencial suspeita positiva, a pessoa entra em quarentena. Essa medida é um ato administrativo, tá bom? Estabelecido pela Secretaria de Saúde dos estados e municípios ou do ministro da Saúde. Então temos aí, portanto, a quarentena enquanto medida obrigatória. Até então a gente estava vendo uma medida voluntária, uma medida não obrigatória, que é o isolamento social e o distanciamento. E por último nós temos o lockdown, que é uma medida obrigatória, e não só é obrigatória, como ela há nela a força do Estado, né? A gente vê aí que é uma força de fora presente para que a gente se comporte, vamos colocar assim, né? Ou seja, na prática, o lockdown é a palavra em inglês para se referir ao sistema de quarentena, tá? É uma paralisação no fluxo de deslocamento. Então não há no lockdown fluxo de deslocamento, porque ele interrompe o fluxo, evita que as pessoas se desloquem e se encontrem, tá? É claro que existem várias consequências e aqui trazemos que uma delas é a paralisação econômica, tá? Existe aqui alguns outros itens que eu não vou entrar. E por fim, pessoal, eu vou finalizar a live com um trecho do livro de Piaget, tá? Com um trecho do livro de Piaget, em que ele vai trazer um exemplo muito interessante, usando crianças, mas que serve muito bem para nós entendermos a nossa realidade, como trouxe aí a questão da Verônica, né? Em que ele vai dizer o seguinte, que diante, como que nós, né, respondemos à autoridade, a uma imposição, a algo assim. Lembrando que esse livro, né, de 1932, eu estou usando um livro de 1932 aqui para falar de 2020. Para a gente ver que eu não sei se há evolução da espécie ou apenas transformação ou um eterno retorno dos problemas. Vamos lá. O que o Piaget traz, então, para finalizar a live, acerca disso, tá? Que eu acho um trecho muito interessante do livro, que eu acho que pode nos trazer alguma luz, tá? E a gente pensar um pouco melhor sobre tudo isso que acontece conosco hoje. Bom, vamos supor que exista uma ordem, que seja a ordem relativa à quarentena, enfim, ou uma recomendação. Vamos supor que é disso que Piaget esteja dizendo. Vamos fazer essa abstração do pensamento para que a gente consiga compreender um pouco melhor, tá? Como nós respondemos a essa ordem. Vamos lá. Primeiramente, há as crianças, olha só, hein, que acham justa a ordem do adulto e que não distinguem o que é justo do que está simplesmente de acordo com a ordem recebida ou com a lei da obediência, tá? Então, simplesmente obedece de forma cega. Bom, os adultos que o fazem geralmente, que obedecem de forma cega, mesmo que não seja uma lei justa, nós podemos pensar nos fanáticos, né? Algumas pessoas que são fanáticas por uma determinada imagem, uma determinada figura, de uma determinada personalidade, e o que essa personalidade diz, essas outras pessoas, sem contestar, vão e obedecem, tá? E fazem o que essa autoridade fala, mesmo que seja sem noção, mesmo que seja contra a vida, tá? Vamos lá. Em seguida, as crianças que acham a ordem injusta, olha só, hein? Mas que consideram que a regra da obediência deve ter primazia
sobre a justiça. Portanto, é obrigatório executar sem comentar a ordem recebida. Olha só que interessante. Então, em primeiro lugar, quem recebe a ordem sequer avalia se a ordem é justa ou não, simplesmente executa a ordem, como nós vemos em alguns testemunhos de fanatismo, tá? No segundo lugar, nós vemos que mesmo que a criança não ache, as pessoas, né, não acha justo, elas obedecem, porque a lei da obediência é mais importante. Perfeito? Vamos lá. Então, essas crianças que obedecem, mesmo que não achem justo, elas diferenciam justiça de obediência, tá bom? Vamos lá. Em terceiro lugar, existem as crianças que acham a ordem injusta, olha só, hein? Acham a ordem injusta e preferem a justiça do que a obediência. Então, vem uma determinada autoridade com uma determinada ordem, não acreditamos que aquela ordem seja justa, seja a favor da vida, e por isso não tem a lei da obediência enquanto supremacia, não obedece necessariamente àquela lei, tá? Por considerá-la injusta. Perfeito? Não acham obrigatória a obediência passiva. Olha só, hein? Isso já se vê nas crianças que não acham obrigatória a obediência passiva, mas preferem a submissão por complacência à discussão ou à revolta, tá? Então, prefere uma submissão ali por complacência à discussão ou à revolta. Então, elas se submetem só para não discutir, só, né? Mas quando precisa se submeter, mas deixam bem claro ou criam alguns mecanismos de resistência ou deixam seu ponto de vista, mesmo que vão obedecer, mas ali deixam claro que não concordam. Perfeito? Então, esses são alguns exemplos que o Piaget traz e que são muito evidentes hoje na situação que nós estamos vivendo, tá? Aquelas pessoas que têm a justiça como uma ordem cega, como a ordem como uma justiça cega, aquelas outras pessoas que avaliam a justiça, mas obedecem simplesmente pela regra da obediência, tá? Mesmo que seja injusto, e aquelas pessoas que não se submetem a uma ordem que elas avaliem injusta, tá? Mas existem diferenças, como nós vimos antes ali, de você não cumprir uma ordem por resistência, já que essa ordem vai contra a vida, ou você não cumprir uma ordem por medo, ou melhor, cumprir por medo, mas você acaba às vezes cumprindo por medo, e você não cumprir uma ordem por perversão, por imoralidade, por uma regra que deveria ser obedecida e você não obedece. Portanto, e aí a Renata vem e traz aqui, por que você acha que nas cidades brasileiras em que foi decretado lockdown, este não está sendo respeitado? Essa é a questão. Né? Eu não sei se eu vou responder com uma resposta ou com uma pergunta, porque acaba que muitas vezes quase que convocando a necessidade, tá, de que haja uma sanção para que haja a obediência. É quase que uma necessidade aí de promover a obrigatoriedade, porque não há um equacionamento moral de grande parte das pessoas, tá? Ou até mesmo de algumas autoridades, tá? Não há um equacionamento moral. Lembra o que é o equacionamento moral? O equacionamento moral é quando a gente junta regras com os nossos princípios, mais ainda a nossa capacidade afetiva diante dessas regras, né? Porque às vezes está a favor da vida, a gente não quer sofrer junto. Então, acontece de que quando não há um equacionamento moral e as pessoas burlam, tá? Burlam as recomendações, justamente pode haver aí, caso não seja, né, segundo Piaget, uma situação autoritária, pode surgir desse caso aí o lockdown, tá? O lockdown para que seja uma medida obrigatória, tá? Com força, inclusive, de sanção, né? Então, essa é
uma questão, né, que fica, portanto, será que o lockdown ele não é respeitado em alguns lugares? Por quê? Por haver uma resistência à regra ou por uma imoralidade, tá? Por uma carência da nossa capacidade coletiva e cooperativa de viver, tá? Caso essa seja a resposta, nós estamos vivendo em um mundo predominantemente, Renata, heteronômico, né? Heterônomo, perdão, um mundo heterônomo, porque não há uma relação de cooperação entre as pessoas, não há uma relação de justiça, essa justiça que diz respeito ali à subjetividade, não uma justiça de olho por olho, dente por dente, tá? Não há nesses casos, portanto, quando não há essa adesão, porque no caso é uma adesão também, apesar da obrigação, pode ser ali uma carência ou uma decadência da nossa capacidade coletiva de viver. Pode ser um testemunho da nossa incompetência nas relações com o outro. Pode ser, ainda pior, a redução da nossa capacidade de se afetar com a morte, tá? Porque a gente vê mortes aos poucos e acaba tornando isso natural, como se isso fosse uma relação numérica e estatística, e não vidas que se perdem e que vão afetando outras vidas. A gente sabe muito bem que nem todos os dados oficiais são os dados reais. Então pode ser, Renata, que seja aí uma fratura ética nessa relação de não obediência, porque não se trata de uma obediência, não seria uma obediência a uma força autoritária, tá bom? Pelo contrário, a gente vê uma força autoritária pela não obediência. Às vezes nós vemos ali representantes, autoridades, tá? Como força autoritária para a não obediência, né? Das regras e das recomendações, né? A Cleo falando, por que você acha que os números passam a não abalar mais? No início abalava mais do que agora. Cleo, isso aconteceu muito, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando os prisioneiros, principalmente judeus, né? Quando os prisioneiros do nazismo, eles eram tratados como números e não como vidas, tá? Eu até indico um livro para vocês chamado É Isto um Homem? O nome do livro É Isto um Homem? De Primo Levi. Quando a gente começa a tratar a vida enquanto número, quando a gente começa a perder a nossa capacidade de se afetar com a dor do outro, pode ser que aconteça essa diminuição, a gente não se abala mais, tá? É até uma espécie de defesa, tá? Mas que essa é uma defesa muito perigosa, tá? Que diminui a nossa capacidade afetiva de respeito, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, que seria a empatia, tá? E muitas vezes é capaz até de prejudicar a possibilidade da nossa compaixão, que é se afetar com a dor do outro. Então, eu acredito que com as coisas passando, porque também tem, Cleo, aquela ilusão da melhora, né? Como algumas pessoas que fazem um tratamento médico com uma terapia medicamentosa e elas começam a tomar um medicamento prescrito ali por 3, 6 meses, tá? E aí ela sente uma melhora no primeiro mês, tá? E aí ela abre mão do medicamento como se aquele medicamento não precisasse mais, mas o adoecimento está lá presente, tá? A pessoa abre mão do medicamento porque tem uma ilusão ou ela simplesmente não é mais afetada como era antes pela doença, pelo adoecimento, e acaba depois podendo voltar essa doença de forma até mais grave, de forma mais intensa, que é mais ou menos o que acontece, eu acredito, tá? Isso é um pensamento que vai fluindo aqui, a gente vai pensando junto. Pode haver essa possibilidade também de uma ilusão, tá? Em relação a isso, tá? Para algumas pessoas isso é um pouco abstrato demais, né? Até que, infelizmente, alguém da família venha adoecer ou até mesmo
morrer pelo Covid-19, tá? Então eu acredito que essas são as principais considerações e reflexões que nós podemos levar para o cotidiano, levar para a família, levar para nós mesmos, enfim, em relação à possibilidade de pensar, tá? O que nós estamos vivendo por meio da filosofia e da psicologia. Eu acho que isso sofistica o nosso pensamento, a nossa possibilidade de ampliar não só a nossa vida, mas a vida do outro e a vida em coletivo, né? Porque muitas vezes, como nós dissemos aqui, às vezes o plano afetivo e da heteronomia predominam, né? Muitas vezes a vontade não é de respeito, não é de cooperação, mas é de matar o outro, né? Então, às vezes a nossa vontade é só de obedecer por medo e não por cooperação, pelo que fazer o que tem que fazer, independente da circunstância, que é, por exemplo, a moral baseada em princípios. Pessoal, mais alguma pergunta? Manda aí para a gente as dúvidas, questões, que eu acho que nós já vamos encerrando a live, tá? Lembrando que eu pretendo fazer semana que vem uma outra live, pretendo ainda falar sobre sonhos, sono e também falar sobre esse tal do novo normal, que muitas pessoas estão falando desse novo normal, né? Dessa nostalgia. Será que nós vamos voltar ao que éramos antes? E usar o Canguilhem, tá? O filósofo, professor dos professores, para falar dessa normalidade, do que é o normal, tá? E também pretendo falar em uma próxima live sobre procrastinação, tá bom? A procrastinação, pessoal, agora nós estamos encurralados, porque não há mais desculpa para muita gente, tá? Que é justamente o tema da procrastinação e quais são os prejuízos da procrastinação. Valeu, Rê, pelas palavras. Carlinha ficou aqui com a gente até o final. Valeu, Cléo. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados aí, porque essa série de lives é justamente para que a gente possa promover o pensamento, tá? Diante dessa pandemia e a gente sofisticar o nosso pensamento para que a gente tome melhores decisões, tá? E não fique que as nossas argumentações não sejam só passionais, ou seja, aquela argumentação bate-volta, né? Revoltante, né? Mas que sejam aí argumentações mais baseadas numa linha de pensamento. Beleza, pessoal? Agradeço de novo demais vocês estarem aqui. Esse vídeo eu vou colocar, tá? Lá no meu YouTube, Psicologia e a Vida Cotidiana, e o link do meu YouTube, para quem perdeu as duas lives anteriores sobre Nietzsche e sobre Spinoza, estão lá no YouTube. Só clicar na minha bio aqui no Instagram que os vídeos vão estar lá. Beleza, pessoal? Beijo à distância, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.